Olá pessoal, tudo bom? Bem, galera do nono ano, vamos começar a fazer as revisões dos percursos que vão cair na nossa avaliação. Nós vamos começar pelo percurso 5, vamos passar pelo 6 e terminaremos nesse primeiro momento no percurso 7. Depois eu vou estar trabalhando o percurso 8, tá bom? Bem, peguei aqui o nosso livro-texto, a gente vai sempre estar baseando nesse livro-texto. Nós começamos nessa segunda etapa do bimestre a segunda expedição que trata mundo, população e desafios globais. Estou aqui com o nosso livro-texto, tá? Nosso livro didático, bonitinho aqui, e vamos aqui trabalhar página por página uma revisãozinha do percurso 5. O percurso 5 trata população mundial, ritmo de crescimento, desigualdades e migrações. Ok? Bom, é importante a gente observar o teor do nosso assunto, do tema, né? Primeiro vamos trabalhar a questão do crescimento da população mundial, né? As desigualdades que existem no planeta, as principais desigualdades, principalmente as desigualdades sociais, e o processo migratório. 3 elementos fundamentais aí. Bom, vamos começar aqui pelo primeiro tópico que fala sobre a distribuição da população mundial. Nós sabemos que a população mundial ela está distribuída pelo nosso planeta de forma irregular. É isso que o nosso livro trata, deixa claro isso. Não é regular a distribuição da população mundial. Então existem diferenças entre as diversas regiões, por vários motivos, né? As causas elas vão variar entre aspectos naturais e os fatores históricos. Bom, com relação quanto aos aspectos naturais, vamos lembrar daquelas duas noções de ecúmeno e anecúmeno. Lembram disso? As regiões ecúmenas são aquelas que favorecem, que possibilitam a ocupação humana, né? Oferecem condições propícias à ocupação humana. E o anecúmeno, as regiões anecúmenas, são aquelas que oferecem dificuldades para que se possa sobreviver em determinados lugares. Bem, quando nós falamos desses fatores naturais, é interessante a gente observar que algumas regiões do planeta apresentam grandes vazios demográficos. Dentre essas regiões, vamos destacar as regiões de altas montanhas, os desertos, as áreas onde nós temos grandes florestas do clima, por exemplo, equatorial úmido, não é isso? Em decorrência das dificuldades climáticas e da vegetação extremamente densa. Então, são áreas onde a ocupação humana ela é extremamente dificultada. Principalmente nas áreas muito frias, vamos lembrar isso, não é isso? Nos polos, nas regiões polares, e nas regiões de desertos, onde a ocupação humana é muito difícil. Vale lembrar que as regiões de altas montanhas, com as suas baixas temperaturas, mais o relevo, também acabam representando esse tipo de paisagem que dificulta a sobrevivência humana. Não é? E é interessante a gente observar que temos a noção de ecúmeno, quando em outros lugares ocorre o contrário. Algumas áreas apresentam características físicas, características naturais que favorecem a ocupação humana. A gente pode observar, por exemplo, as áreas litorâneas, as áreas de planícies, não é isso? Onde a ocupação humana ela foi favorecida por um relevo extremamente favorável, né? Vamos colocar assim, o relevo ele permitiu que o homem pudesse realizar até mesmo atividades econômicas importantes. Algumas áreas são densamente povoadas porque oferecem boas condições. Bem, os fatores históricos são também determinantes para que nós possamos ver as áreas de maior ocupação. Naquelas regiões que desde a antiguidade as civilizações se desenvolveram, também próximo aos vales dos rios, as regiões litorâneas, nós vamos ver grandes concentrações populacionais. Não é? Bem, nós vimos isso aqui na página 52 do livro-texto. Você está com o livro aí, dá uma olhadinha no mapinha. A gente tem um mapa que mostra as principais áreas e com suas grandes densidades demográficas e outras áreas com baixíssimas densidades demográficas, de baixas a baixíssimas densidades demográficas. Claro, cada região dessas aí vai apresentar características físicas, históricas, que vão determinaram o processo de ocupação. Não é? Bem, a população mundial, como nós vimos, ela não está igualmente distribuída e ela nem sempre cresceu no mesmo ritmo.
Eu passei para vocês uma tabelinha, acho que a maioria dos professores de geografia trabalham essa tabelinha, que mostra o crescimento da população mundial do ano 1 da era cristã até os dias de hoje, né? Então, só relembrando, uma estimativa atrás da outra aí nos primeiros dados. Acredita-se que no ano 1 da era cristã, nós tínhamos na Terra aproximadamente 250 milhões de habitantes. Bom, em 1650, a população da Terra, também uma estimativa, ela dobrou. Acredita-se que ela tenha dobrado e chegado aos 500 milhões de habitantes. Olha só, foram necessários 1.650 anos para que a população mundial dobrasse, segundo essa estimativa. Por quê? Bom, as condições médico-sanitárias, elas praticamente não existiam de fato, né? A medicina não havia sido desenvolvida, as medidas médico-sanitárias não haviam sido adotadas, então os índices de mortalidade eram extremamente elevados. A natalidade também era elevada, porque não existiam métodos contraceptivos, não é isso? Então, os casais tinham filhos quando, geralmente a mulher ela engravidava, ela ficava grávida ano após ano. Mas a mortalidade era extremamente alta, os índices de mortalidade, tanto infantil quanto a mortalidade entre os adultos, era muito alta. Então a população, nessa estimativa, ela não apresentou grandes crescimentos. Tá? Bom lembrar que esses dados são estimativas. Tá bom? Bem, de 1650 a 1850, 200 anos depois, a população mundial dobra para 1,2 bilhão de habitantes. Né? Esse 1,2 bilhão de habitantes, veja que coisa bastante interessante. Em apenas 200 anos, a população mundial ela dobra. Não é isso? Ela dobrou. Por quê? Algumas medidas médico-sanitárias passaram a ser adotadas, diminuindo os índices de mortalidade. Porém, a natalidade continuou alta, né? Porque vocês vão ver mais adiante que a natalidade ela baixa, sim, mas devido a uma série de fatores depois que nós temos a queda da mortalidade. Vamos estudar isso daqui a pouquinho. Bem, então, 1,2 bilhão de habitantes. Olha que coisa interessante, em apenas 200 anos. Algumas medidas médico-sanitárias, vamos colocar assim, medicamentos, não é isso? A medicina ela já se desenvolve a ponto de se buscar a cura de algumas doenças, tratamentos para algumas doenças. De 1850 a 1940, em apenas 90 anos, a população mundial dobrou de novo. Ela salta para 2,5 bilhões de pessoas. 2,5 bilhões de pessoas, olha, em apenas 90 anos. Nesse período de 1850 a 1940, nós tivemos mudanças gigantescas nas sociedades dos países que nós chamamos hoje de nações desenvolvidas, os Estados Unidos, as nações da Europa Ocidental, é isso? Então, estes países, eles apresentaram índices de melhoria na qualidade de vida bastante significativos. Estes índices, eles diminuíram a mortalidade, muito a mortalidade. Né? A medicina, o saneamento básico, as cidades se estruturando, o processo de industrialização provocando a urbanização, levando as pessoas do campo para a cidade. Agora o saneamento se torna mais viável, muito mais fácil. Não foi isso que acontece? Então, nós tivemos, a partir desse momento, mudanças gigantescas. Né? Então, nós tivemos um rápido crescimento. Por quê? Um rápido crescimento ainda nesse período. Né? Nós estamos aí em 1940, de 1850 a 1940. Não é? Os países subdesenvolvidos, a partir desse momento, começam a ter um peso crucial no crescimento da população mundial. Você quer ver? De 1940 a 1990, em apenas 50 anos, a população mundial dobra de novo, para 5,2 bilhões de habitantes. Esses 5,2 bilhões de habitantes, olha só, gente, por quê? As vacinas, os medicamentos, medidas médico-sanitárias, o processo de industrialização dos países subdesenvolvidos, de alguns países subdesenvolvidos, como por exemplo o Brasil, modernizando países como o nosso, fizeram com que os índices de mortalidade fossem radicalmente diminuídos, rapidamente diminuídos.
Durante um período, olha o que é interessante, a população desses países ela apresentou um salto gigantesco. Por quê? Diminui a mortalidade, a natalidade continua. É importante, eu vou até dar um salto aqui, já para frente um pouquinho, a gente tem que ver o seguinte, o que explica esse alto crescimento da população? Você diminui a mortalidade, mas a natalidade ela é muito relacionada a uma questão de comportamento. Né? Você tem que ter uma mudança de comportamento para que hajam quedas nos índices de natalidade. Você resolveu o problema da mortalidade, né? Mas os casais continuaram tendo muitos filhos. Por quê? Primeiro, um fator fundamental para diminuir a natalidade, com certeza, é o acesso à informação. O acesso à informação também não foi imediato, ele chega depois. Olha, vamos ver o que acontece, por exemplo, no Brasil. A população brasileira ela começa a crescer menos. Ela começa a morrer menos. Os índices de mortalidade baixos. Nós tivemos, por exemplo, o Brasil na década de 70 era um país com a maioria da população formada por jovens. É isso? Nos anos 80 também. Dos anos 80 para cá começa a declinar, começa a cair. Por quê? Num primeiro momento diminui-se a mortalidade, mas a natalidade ela continua alta. Então, é necessária uma mudança de comportamento entre as pessoas para que os índices de natalidade também caiam. Então, isso chama-se, num primeiro momento, esse crescimento exagerado, a gente chama de explosão demográfica. Mas o tempo que se leva para que se tenha uma mudança de comportamento, para que nós possamos ir dos altos índices de natalidade, né, até uma queda nos índices de natalidade, tá? Ou seja, primeiro a explosão, aí nós temos um processo de transição demográfica, ou seja, uma passagem de altos índices, de uma mudança de comportamento que provocava altos índices de natalidade, para um comportamento que traz aos baixos índices de natalidade. Tá? Só falando de natalidade nesse momento, tá, gente? Tá? Então, de altos índices de natalidade, a gente vai para os baixos índices de natalidade. Primeiro a explosão, depois a transição, até que nós tenhamos a queda nos índices de crescimento populacional ou nos índices de natalidade. É interessante que a mortalidade, o José William Vicentini ele gosta muito de tratar isso, como ele colocava, me lembro quando eu comecei a dar aula em 1991, a mortalidade explica a natalidade. Ou seja, ele colocava o seguinte, se são altos índices de natalidade, de mortalidade, consequentemente a natalidade também será alta. Mas a gente entende o seguinte, que se você melhora a condição de vida das pessoas, você diminui os índices de mortalidade e lentamente, durante algum período, nós vamos ter altos indicadores de natalidade, mas esses indicadores vão começar a cair com o tempo. Né? É a questão da transição demográfica, porque as pessoas vão ter mais acesso à educação, à informação, melhorias na qualidade de vida, os casais vão estudar mais, não é isso? Bem mais, e a taxa de fecundidade, que é um indicador extremamente importante, ela vai diminuir. Então, a gente vê, por exemplo, nessa tabelinha que eu estava dizendo para vocês, que nós tivemos até 1990 esse crescimento, e aí eu pergunto para vocês, de 1990 para cá, o que está acontecendo com a população mundial? Ela está diminuindo? Não. Ela continua crescendo. De 1990 até o ano 2000, de 5,2 nós chegamos a 6 bilhões de habitantes. Não é isso? E nós estamos aqui girando em torno hoje dos 7 bilhões de habitantes. Por quê? Países como o Brasil que se modernizaram, países como o Brasil que são capitalistas, subdesenvolvidos, industrializados, eles apresentam uma característica fantástica que a gente tem que estar citando, que embora apresente diferenças, desigualdades pelo território nacional, nós, na média geral, apresentamos atualmente um crescimento da população brasileira que vem diminuindo. O acesso à informação melhorou, os métodos contraceptivos passaram a ser utilizados com maior frequência, não é isso? Se você dá acesso à educação, você dá acesso à informação e as pessoas vão ter conhecimento do que elas precisam fazer. Se você dá oportunidade para as pessoas estudarem, você vai ver os casamentos acontecendo tardiamente. Né?
Isso é fundamental e tem sido bom nos países subdesenvolvidos que se industrializaram. Mas a população mundial ainda continua crescendo porque nem todos os países subdesenvolvidos se encontram no patamar de países como Brasil, México, vamos colocar aí a própria China, né, Argentina, Uruguai. Estes países, eles são parte da periferia privilegiada do sistema capitalista, mas aquela periferia, né, aquela zona mais periférica, mais afastada do centro da economia mundial, países como as nações africanas, a maioria das nações africanas, principalmente as nações da África subsaariana, exceto a África do Sul, porém a África do Sul ainda tem alguns problemas, mas e as nações do Sudeste Asiático, as nações de regiões como, por exemplo, vamos pegar aí Bangladesh, vamos vir na América Latina, o Haiti, nações muito pobres, elas apresentam-se ainda com elevados índices de crescimento populacional. Nos países desenvolvidos, a gente vai ver uma coisa interessante, por exemplo, nos países ricos, as populações crescem em torno de quase 0%, 0,2%, o crescimento da população desses países. Em países subdesenvolvidos, as populações crescem em torno de 2%. O Brasil está abaixo um pouco dos 2%, mas é muito comum você ver países subdesenvolvidos com índices, com percentuais de crescimento populacional acima de 2%, o que é muito, tá bom? Bem, a taxa de fecundidade, eu gostaria que vocês se lembrassem disso, é importante a gente ressaltar. Quanto mais desenvolvida é a região ou o país, menor é a taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? Olha, o período que nós vamos estar colocando aqui seria, vamos colocar aqui dos 15 aos 45 anos de idade numa mulher. Esse seria, para uma mulher, o período de maior fertilidade dela, de maior probabilidade de ter filhos. Tá bom? Então, a taxa de fecundidade seria o potencial, né, potencialmente, vamos colocar assim, a capacidade que uma mulher numa determinada região, nesse período, tem para ter filhos. Quanto mais desenvolvido é o país, menor é a taxa de fecundidade. Tá bom? É extremamente interessante lembrar isso. Bom, aí na página 54 tem alguns dados interessantes, né? Esse quadrinho aqui que fala sobre taxa bruta de natalidade, né? Você vai ver o número de nascidos vivos, dividido pelo número de habitantes, vezes 1000. A taxa bruta de mortalidade, número de falecimentos, número de habitantes de um país, vezes 1000. Então esses dados aqui, até a taxa de fecundidade, você vai ver nesse quadro com bastante atenção, porque é importante você estar a par do que é mortalidade, natalidade, mortalidade infantil, não é isso? Mortalidade infantil, olha só, taxa de mortalidade infantil, olha só, na página 54. Número de óbitos de menores de 1 ano de idade, número de nascidos dividido pelo número de nascidos vivos, vezes 1000. Então, isso aqui é para que você saiba o que representa, de fato, esses indicadores, como taxa de mortalidade, natalidade, tá? Índice de fecundidade ou taxa de fecundidade. Bom, para a gente caminhar para o final dessa revisão, na página 55 nós falamos sobre as populações, o perfil interno e disparidades. O que é bom ressaltar nesse período, nesse trecho aqui, é que em países mais desenvolvidos, as nações desenvolvidas, o grande problema chama-se envelhecimento da população. Baixos índices de fecundidade, olha, é muito importante. Alta expectativa de vida. Expectativa de vida é o tempo que uma pessoa ela pode esperar viver em uma determinada região. Isso é a expectativa de vida. Então, nos países mais ricos, nós temos uma queda na taxa de fecundidade, a fecundidade cai, e a expectativa de vida sobe. A consequência disso vai ser o quê? Vejam bem, um envelhecimento da população, porque você não tem o nascimento de novos cidadãos, não é isso, em um determinado país, e os velhos cidadãos vivem por mais tempo. Bom, isso é ótimo, uma ótima expectativa de vida, não é isso? Mas nós precisamos, a sociedade, ela precisa ter jovens, adultos e idosos. Os adultos começam a ficar escassos, pois os jovens também estão ficando escassos. Então, quando a gente fala da população economicamente ativa,
aquela que trabalha, que contribui com a previdência social, que paga os impostos, ela vai diminuir. E quem é que vai sustentar os idosos no futuro? Esse é o grande problema dos países desenvolvidos. Em contrapartida, nos países de menor índice de desenvolvimento, né, devido aos maiores índices de crescimento populacional, devido às taxas de natalidade maiores, nós vamos ter problemas relacionados aos investimentos que os estados têm que fazer com a educação dos jovens, não é isso? Com a geração de emprego. Né? Então, o interessante seria um ponto de equilíbrio, mas vocês viram nesse contexto aí que tanto os países ricos têm problemas, quanto os países subdesenvolvidos têm os seus problemas. Tá bom? Bem, gente, quando a gente observa as diferenças entre as várias regiões do mundo, começamos aí na página 56, a gente tem que falar das migrações internacionais. De fato, o que é muito importante é observar os vários motivos causadores das migrações internacionais. Algumas pessoas mudam por interesses pessoais, por causa de trabalho, por querer viver num país diferente, etc. Por opção. Mas a grande maioria das pessoas mudam porque elas buscam melhoria na qualidade de vida. Então, as questões relativas aos problemas sociais são fundamentais para que pessoas, principalmente de países subdesenvolvidos, busquem migrar de uma região para outra, dos seus países de origem. Para você ser considerado um imigrante, você tem que sair, uma pessoa, né, ou uma família, tem que sair do seu país de origem, imigrar em outro país. Né, é importante lembrar que quando eu saio do meu país, eu sou um imigrante. Quando eu entro em outro país, eu sou um imigrante. Então, eu tenho que imigrar com a minha família, ou eu mesmo, sozinho, por mais de um ano, por pelo menos um ano. Aí eu sou considerado um imigrante. Entenderam? Existem diferenças gritantes nas causas do processo migratório. Pessoas geralmente buscam melhores condições de vida, mas pessoas migram porque vão atrás de emprego, né, atrás de oportunidades. Outras migram porque fogem de perseguições políticas, religiosas. A história nos conta disso. Né? Agora, há uma diferença básica entre os imigrantes e os refugiados. Os imigrantes, eles decidiram sair do seu país de origem, emigrar do seu país de origem e imigrar em outro país em busca de uma vida melhor. Não é isso? Já os refugiados, eles não tiveram opção. Devido a perseguições ou às guerras, aos conflitos, a gente pode observar, por exemplo, nos dias atuais, a guerra na Síria, né? Milhares de refugiados sírios tentando entrar em países europeus. Por quê? Fugindo da guerra. Então, os refugiados, eles não têm a opção que os imigrantes têm. O imigrante, ele resolve sair do país, vai embora, e ele pode voltar depois. Agora, os refugiados, eles fogem porque eles temem o pior acontecer com eles e suas famílias dentro do país em que estão vivendo, por causa de vários motivos: perseguições políticas, religiosas, guerras civis, não é isso? Guerras entre nações. Então, essas áreas de conflitos, elas são áreas que apresentam um grande número de refugiados. Bem, um fator que complica bastante a vida dos refugiados e dos imigrantes, por exemplo, a partir de 2001, depois dos atentados de 11 de setembro, a política antiterror. Antes, a xenofobia, na Europa principalmente, por exemplo, os Estados Unidos da América, os países mais ricos da Europa e o Japão são áreas de atração populacional. Atraem um número muito grande, sempre atraindo um número muito grande de imigrantes. Esses imigrantes, sempre, ao longo da nossa história, nós ouvimos falar que eles sofrem com a chamada xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro. A xenofobia por si já é um entrave, já é um problema muito sério. O preconceito, a discriminação intensa com relação a pessoas que vêm de outros países, que vão da América Latina, daqui da América Latina, ou da África, da Ásia, e se dirigem ao continente europeu. Às vezes também para os Estados Unidos. Então existe essa questão da aversão. E para complicar, a guerra contra o terror, principalmente depois dessa rápida ascensão do Estado Islâmico, né, que assusta muito esse grupo radical islâmico, não é isso?
essa expressão Estado Islâmico às vezes dá uma impressão de que existe um Estado Islâmico. Não, esse é um nome dado a um grupo de radicais terroristas, que hoje se encontram muito organizados e acabam causando sérios problemas com os atentados provocados por eles. O combate a esses grupos acaba afetando os refugiados e imigrantes, porque são confundidos e tidos como suspeitos quando vistos pelas autoridades de países desenvolvidos, principalmente os países europeus hoje, né? Então é importante a gente lembrar essa diferença entre imigrantes e refugiados, que o texto coloca para vocês, as políticas de antiterrorismo e a xenofobia, o fechamento de fronteiras que dificulta a vida dos imigrantes e dos refugiados. Pessoal, nós terminamos aqui a revisão desse percurso. Tá? Leiam os textos complementares, espero que vocês tenham estudado, tá? Porque a revisão não substitui o estudo acompanhado do livro-texto. Tá bom? Um abraço para vocês, retorno depois com o próximo percurso. Até logo.